Bora revisar um pouquinho agora de raiz, né? Já que a gente revisou anteriormente potência. Então, a gente vai revisar alguns conceitos, ver alguns exemplos, né? E ver as propriedades envolvendo raízes, assim como os objetivos de potência também. Uma vez que a ideia é estudar a função exponencial, né? E a gente pode precisar. Então, vamos lembrar primeiro o que é uma raiz quadrada. A gente diz que um número é um quadrado perfeito quando ele é o quadrado de outro valor numérico, de outro número natural. Né? Exemplo. O número 9 é um quadrado perfeito, porque o 9 é o quadrado de 3 elevado a 2. Né? Então, 9 é um quadrado de 3. Então, 9 é um quadrado perfeito. E a gente usa essa ideia de quadrado perfeito para calcular a raiz quadrada. Então, vamos lá. Um número natural é um quadrado perfeito quando é o quadrado de outro valor. Então, você tem uma sequência numérica. O 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36. Então, você tem o quadrado de 1, o quadrado de 2, o quadrado de 3, o quadrado de 4. A ideia é como se esse quadrado perfeito fosse a área de uma figura do quadrado. O quadrado de lado 2 tem área 4, então 4 é um quadrado perfeito. Um quadrado de lado 5 tem área 25, então 25 é um quadrado perfeito. E a gente usa o contraponto, né, o inverso disso, para calcular a raiz. Então, a gente calcula, na verdade, as raízes quadradas dos números que são quadrados perfeitos, que são números que são áreas de quadrado. É claro que aqui a gente falou de número natural, mas uma raiz quadrada pode ser você pode extrair de qualquer valor. Algumas dão exata e outras não. Ou seja, algumas serão números racionais e outras serão números irracionais. Então, para calcular, a gente vai usar essa ideia de quadrado perfeito. Então, quando a gente pede para se calcular o valor, a raiz quadrada de 64, você tem que achar um número que é elevado à potência 2 da 64. Como a gente está aqui um pouco mais adiantado, então a gente vai calcular a raiz real. Quando você calcula a raiz real, você tem a possibilidade de ser positivo ou negativo, né? Então, se eu peço para você qual é a raiz quadrada do número 4, então você vai imaginar um número que é elevado ao quadrado de 4, nesse caso 2. Então, a gente tem duas possibilidades, então, aqui, né? Quais são os valores que é elevado a 2 darão 4, mais 2 e um menos 2. Só para lembrar a notação aqui um pouquinho, no caso da raiz quadrada, né? Você tem que o A é chamado de radicando e o B é raiz. Então, bora ampliar esse conceito de raiz, né? Já que a gente não está só trabalhando com números naturais, está trabalhando com números reais. Então, a gente precisa encontrar as raízes. Então, a gente tem algumas propriedades que a gente pode usar para calcular a raiz, não só isso que a gente acabou de falar, o fato de você identificar o quadrado perfeito, que nem sempre vai ser possível, porque nem todo é um quadrado perfeito natural, né? Serão. Então, a gente tem algumas propriedades que nos ajudam, né, a calcular a raiz. Que do jeito que a gente falou, é como se você ficasse tentando adivinhar um valor que é elevado à potência 2, né, que é elevado ao quadrado, dá o número em questão que você quer calcular a raiz. Então, a gente tem que trabalhar com a radiciação como se ela fosse uma operação inversa. Como se ela fosse, não, ela é uma operação inversa, mas como se fosse uma operação matemática. Então, a gente tem que aprender a calcular essa raiz sem ficar tentando adivinhar. Então, primeiro, bora relembrar aqui os elementos, né? Então, se você tem a raiz quarta de 4.096 igual a 8. Então, quais são os elementos que estão presentes aqui? O símbolo, né, que é o radical. O valor que a gente já falou que está dentro, que é o radicando. O valor que fica sobre o radical aqui é chamado de índice, né? O menor índice em questão é o 2, então o 2 a gente não precisa colocar necessariamente. Então, se aparece assim um valor numérico aqui, né, é raiz quadrada, ou seja, o índice é 2. Qualquer outro valor a gente coloca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim vai. E o resultado é o índice ali, e o valor é a raiz. Então, 8 é um número que é elevado a 4, dá 4.096. A gente teria que colocar aqui, como a gente está tratando aqui de raiz aritmética, eu não coloquei, mas de raiz real, né?
mais ou menos 8. Você teria dois valores aqui. Então, né, agora que a gente conhece os elementos, vamos ver aqui um pouco a definição, né? Raiz enésima. Raiz enésima de A, ou seja, raiz enésima, ele botou o símbolo ali, sendo A um número real e N um número natural maior do que 1, né? Porque, lembrando de operação inversa, se o expoente é 1, se o índice é 1, então você tem que calcular a potência elevada a 1, e o mesmo, quando o expoente é 1, você repete, né? A base. É meio sem sentido. Então, a partir de 2. Ou maior que 1, se você quiser entender. Então, a gente diz o seguinte: se você tem a raiz enésima de A igual a um valor B, isso quer dizer que tá ok, ou se somente se B elevado a N igual a A. Né? É duplo sentido aqui, né? Se a raiz enésima de A igual a B, então B elevado a N igual a A, da mesma forma. Se B elevado a N for igual a A, então a raiz enésima de A é igual a B. É um se somente se ali. Então, no caso que a gente colocou ali, um exemplo, raiz quinta de 1024 igual a 4. Ou seja, 4 por quê? 4 elevado a 5 é igual a 1024. Mas isso é meio que adivinhação, né? A gente tem propriedades que permitem a gente calcular a exata raiz. Então, a gente, como já sabe, aí imaginou um quadrado perfeito, então tem algo mais prático. Antes, né, a gente não estava colocando mais ou menos porque a gente não tinha explicado um seguinte detalhe, que da raiz enésima de A. N é um número natural. Na verdade, e A é um número real. Então, A, por ser um número real, também pode ser negativo. E N, por ser natural, pode ser par. E aí a gente sabe que se você calcula a potência, seja de um número positivo ou negativo, a um índice par, a um expoente par, o resultado é positivo. Então, a gente tem aqui duas possibilidades a se destacar. Primeiro, se N for par e A for um número negativo, essa raiz ela não existe nos números reais. E se, por exemplo, eu coloquei ali a raiz quarta de menos 16. Se fosse mais 16, essa raiz existiria, mas com menos, ela não existe. Não existe um número, de acordo com a definição, né, que a gente colocou ali, que é elevado a um número negativo, que é elevado a um expoente par, o resultado seja negativo, é sempre positivo. Então, esse valor não existe para os números reais. De compensação, se n for ímpar e o a for negativo, essa raiz vai existir. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8, é menos 2. Isso é bem, né, bem simples em relação a quem já está no primeiro ano. Então, a gente tem algumas propriedades que permitem a gente calcular ou simplificar a raiz. Né? Por exemplo, o fato de que você pode transformar uma raiz em uma potência onde o expoente é uma fração. Né? Na verdade, a gente tem aqui potência com expoente fracionário, né? Com números racionais. E é possível transformar isso em raiz, ou vice-versa. Lembrando que isso é uma igualdade, então se A é igual a B, então B é igual a A. Então, se a primeira parte é igual à segunda, porque a segunda é igual à primeira. Na igualdade, tem que valer os dois sentidos. Não seria igual, né? Seria desigual. Então, bora ver um exemplo aqui. Primeiro, vamos falar aqui. Se você tem a raiz enésima de A elevado a M, respeitando aquelas condições lá, né? Então, você tem o seguinte, você pode transformar, né, uma fração, onde o expoente é uma fração. Onde é uma potência, onde o expoente é uma fração. Você pode fazer o seguinte, que é o que está dizendo aqui, né? Você repete a base, o de dentro, dividido pelo de fora, tá bom? Cuidado para não confundir aqui. A gente pode usar isso aqui para calcular a raiz, né? Você pega um valor que você não lembra a raiz, que acaba que a gente, é igual operações com os números, né? Multiplicação, divisão. Tem algumas que a gente nem faz mais de tanto a gente usar. 2 vezes 2 sabe que é 4, então você não nem faz, você já coloca o resultado lá. Você decorou. Mas aí você encontra uma raiz de um valor alto que você não lembra.
de 729, sei lá, 1000 e alguma coisa. Então, você fatora esse valor, transforma o radicando em potência e aí repete a base que aparecer, divide o expoente da potência dentro da raiz pelo índice da raiz. Bora ver aqui no exemplo. Raiz quadrada de 625, né? Pelo tanto que a gente já trabalhou com esse valor, a gente já sabe que vai dar 25. Mas como a gente está usando como exemplo, então bora usar essa propriedade aí. Bora transformar 625 em potência e aí dividir o índice, dividir o expoente pelo índice da raiz aqui. Fatorando, vai dar 5 elevado a 4. Raiz quadrada de 5 elevado a 4. Então, pela propriedade, repete a base 5, divide 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2, então 5 elevado a 2 igual a 25. Considerando que você não lembre qual o valor da raiz de 625. Então, toda vez que você achar uma raiz que você não lembra, você pode fatorar. Nesse caso aqui, a fatoração ela deu com uma base só, mas pode aparecer com 2, 3 bases. E aí você aplica a propriedade de potência, por exemplo, 36. Se eu quisesse usar essa ideia aqui para calcular a raiz quadrada de 36. Quando eu fatoro, eu vou achar 2 vezes 2 vezes 3, né? Vezes 3. Esse fica legal aqui. Ou seja, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Desculpa. Aí você aplicaria a propriedade. Deixa eu apagar essa parte aqui. E separaria. Peraí, deixa eu pegar a borracha aqui. E separaria. Isso para um valor maior, né? Porque isso aí a gente já sabe. Então, você teria aqui uma propriedade, você pode juntar, lembra? Propriedade de potência, multiplicação de base diferente com o mesmo expoente. Então, seria 2 vezes 3, que dá 6. Vou botar logo essa aula aqui. Ao quadrado. E aí você aplicaria essa propriedade aqui, né? Transformaria base 6, 2 dividido por 2 dá 1. 6 elevado a 1 é 6, então a raiz quadrada de 36 é 6. Então você pode associar aqui as propriedades de potência para calcular raízes também. Uma outra propriedade aqui, também que a gente usa para calcular, é toda vez que o índice for igual ao expoente dentro, a gente pode, né, digamos assim, cancelar, não é a palavra correta, né? E aí a gente sobra só com a base da potência dentro, se o índice for igual. Na verdade, o que está acontecendo é que se você usar essa propriedade aqui, você vai ter N dividido por N, que vai dar 1. Então, vai dar C igual a A elevado a 1, que é igual a A. Então, você pode simplesmente simplificar se o expoente e o índice forem iguais. E assim você não precisa transformar em raiz, transformar essa potência aqui com expoente fracionário para depois resolver. Então, você pula uma etapa do cálculo. Mas isso aqui só é possível, a propriedade 2 só é possível por causa da 1. Na verdade, é uma aplicação direta da propriedade 1. Por exemplo, raiz cúbica de 216. Fatorando 216, 6 elevado a 3. Então, aqui, ó, se você aplicar essa propriedade, vai ficar 6 elevado a 3 dividido por 3, que vai dar 6 elevado a 1, que vai dar 6. Então, a gente pode simplificar logo, né? Ou se você quiser dizer aí, cancelar, apesar de não ser o termo correto, porque isso aqui não é a lei do cancelamento, né? Então, a gente pode fazer isso, simplificar. A gente usou a propriedade, né? Um abuso matemático, digamos assim. Uma outra propriedade também, que também é consequência dessa primeira aqui, é se você puder simplificar o índice e o expoente da potência dentro da raiz, né, o radicando, por um mesmo valor, então você pode aplicar. Na verdade, é porque como o índice pode ser uma fração e a fração pode ser redutível, o que aconteceu aqui foi transformou na primeira, usou a primeira propriedade e reduziu a fração que apareceu.
Nesse caso, você pode simplificar aqui, né, e reduzir o expoente e o índice desse radical aí. Por exemplo, raiz sexta de 256. Fatorando, né? Vai dar 2 elevado a 8. E aqui os 2 dividem por 2. Então, a gente pode simplificar por 2. Para você entender, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fatorar e escrever eles fatorados ali. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 2. 2 vezes 4, 8. Desculpa. Então, a gente pode aqui, né? Ó, o 2 e o 2. Então, sobra o índice 3, expoente 4. Raiz cúbica de 2 elevado a 4. Como a gente quer só simplificar, a gente não quer calcular, então a gente pode deixar aí. Então, vamos ver as outras propriedades que nos ajudam a resolver radical. Então, isso é esses três que a gente viu, a gente pode calcular o radical assim. E ali eu não coloquei o mais ou menos, mesmo sendo um índice par, né, que a gente sabe que tem dois valores, mas é possível, é só a gente fazer, dar uma ideia. Isso aqui, na verdade, é a multiplicação, é uma propriedade que envolve a multiplicação de dois radicais, que, na verdade, isso aqui é aquela propriedade de potência, multiplicação de potência de base diferente com o mesmo expoente. Lembrando que cada radical ali é uma potência, onde o expoente é uma fração, e como ali são iguais, então você vai ter a mesma fração, portanto, o mesmo expoente. Então, você pode separar ou juntar. Vamos ver um exemplo numérico, que também permite a gente calcular, né? Vai que você consegue fatorar por dois números que possuem raiz exata, aí você consegue usar para calcular a raiz. Raiz cúbica de 512, por exemplo, a gente pode fatorar 512 como 8 vezes 64. Os dois valores possuem raiz cúbica. Então, se você separar, aí você sabe que a raiz cúbica de 8 é 2 e que a raiz cúbica de 64 é 4. Então, a raiz cúbica de 512 vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8. Então, é permitido também na divisão, né? Se na multiplicação vale, na divisão também vale, uma vez que os dois são operações diversas, né? Multiplicação e divisão. Que também é aquela propriedade lá de potência, né? Divisão de potência de base diferente com o mesmo expoente. É a mesma ideia. Então, vamos ter um exemplo aqui. Raiz quinta de 0,18, a gente pode transformar em fração. Essa fração dá para 18 sobre 10, dá para simplificar, né? Por 2, dá 9 sobre 5. Então fica a raiz quinta de 9 sobre 5, a gente pode separar. E aí calcular. Nesse caso a gente não colocou uma raiz exata, mas poderia ser exata aí também, chegar a ajudar a calcular de uma forma mais simples. E essa propriedade aqui permite que a gente possa transformar o radical de um radical em um só radical. Simplificou. Que também é aquela propriedade de potência, né? É como se você tivesse ali A elevado a uma potência elevado a outra potência. Então, na verdade, se você transformar aqui, vai ficar A elevado a 1 sobre M elevado a 1 sobre N. Então, se você multiplica, né, usa a propriedade, repete a base, multiplica os expoentes, então vai dar, quando você voltar, a raiz de M vezes N de A. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a raiz quarta da raiz cúbica de 7, eu posso transformar em um radical só. 4 vezes 3, 12, então fica a raiz 12, né, o 12 no de 7. Então, todas essas propriedades servem ou para simplificar o radical, ou para você calcular, né? E assim você não precisa ficar lembrando de operação inversa, de calcular, de lembrar de quadrado perfeito, de calcular o quadrado perfeito. Você pode usar uma dessas propriedades para calcular. Então, com essas propriedades, a gente consegue simplificar alguns radicais, né? Por exemplo, raiz quadrada de 99. Não é uma raiz exata, mas eu posso deixar um pouco um radical menor. Se eu fatorar o 99, por exemplo, 99 por 3 dá 33, que vai por 3, dá 11, que só vai por 11, que dá 1. Então, você tem 3 ao quadrado vezes 11. Então, substituindo ali no radical, eu vou ter raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 11.
aplico uma das propriedades que a gente acabou de ver, na verdade, é a multiplicação que separa os radicais, em dois radicais, e aí calculo o que for possível. Esse aqui a gente consegue calcular, né? Porque aqui é 2, né? Então aqui é igual, repete a base, então isso vai dar 3 raiz de 11. Esse aqui também, usando a mesma ideia, fatorando 405, por 2 não vai, por 3 vai, ainda vai por 3, ainda vai por 3, ainda vai, agora só vai por 5, repete. Então você tem 3 elevado a 4 vezes 5. Substituindo ali 405 por esse valor no radical, eu vou ter a raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes 5. Aí você pode, né, separar, porém, como você sabe que você vai separar, você já pode fazer direto aqui, ó. Então, esse vai ser extraído do radical e esse vai continuar. Mas, usando a propriedade, você separa em dois radicais, índice igual a expoente, então você simplifica, fica só com 3, então isso é igual a 3 raiz quarta de 5. Esse aqui também, e esse também fiquei como exercício para vocês, mais dois, usando a mesma ideia. Fatora, separa e depois calcula os que forem possíveis. Se não for possível, você pode deixar na forma mais simples. E é também usado na divisão também para a gente poder fazer. Usar essa ideia aí, né, para fatorar, racionalizar. Então, bora ver aqui alguns exemplos envolvendo a multiplicação e a divisão, que são aquelas duas propriedades que a gente viu lá, né? Mas agora a gente vai ver com um radical diferente. O que a gente faz aqui? Eu tenho dois radicais simplificados, então eu posso juntar esses dois aí. O número, né, que eu posso chamar de coeficiente aqui, ó, 5 vezes 8, e o radical vezes o radical, porque eu consigo transformar em um radical só. Então, 40, 5 vezes 8, 40. Transformo ali, junto os dois radicais em um só, porque o índice é o mesmo. Então, isso é 40 raiz de 21. Você tinha dois, agora você tem um só. Dependendo da necessidade, é melhor você trabalhar com dois ou com um. De qualquer forma, você pode juntar ou separar. A divisão é a mesma coisa. Eu vou dividir 15 por 3 e dividir o radical pelo radical. A divisão do radical permite que a gente possa juntar. Aqui, mesmo que a divisão não seja exata, a gente pode simplificar ou não, né? E aqui, eu posso juntar em um só. A ideia aqui é trabalhar com o radical. Então, aqueles números ali, dá para dividir. Então, 5 raiz quadrada de 17. Detalhe importante é que, se for diferente, os índices, eu também posso encontrar, transformar em um radical só. Por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 2 também. Então, aqui, uso aquela propriedade radical que permite que você divide ou multiplique o índice, né? Calculo o MMC, o múltiplo comum entre, o menor múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6. Então, eu tenho que fazer aparecer um 6 aqui. Para isso, basta multiplicar o 2, que aqui já está, porque é a raiz quadrada, por 3. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o expoente aqui dentro. Aqui você tem expoente 1 vezes 3. Então, você vai ter a raiz sexta de 3 elevado, de 2 elevado a 3. E aqui, para ser igual a 6, você precisa multiplicar por 2, né? Então, vou fazer 2 vezes 3 dá 6. E aqui é a mesma coisa. Tem que multiplicar o expoente 1 por 2. Então, isso aqui vai ser, você vai ter a raiz, vou botar aqui do lado, você vai ter a raiz sexta de 2 elevado a 3 vezes a raiz sexta de 2 elevado a 2. Agora que são iguais, você pode juntar, né? Você vai ter raiz sexta de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, que depois você vai conseguir juntar de novo, porque são potências da mesma base.
Esse aqui vai ser a raiz sexta de 2 elevado a 5. Então, são os mesmos valores, são o mesmo radical. Acaba no mesmo radical, não. Acaba que vai dar o mesmo valor quando você extrair a raiz. Então, você pode ou extrair a raiz de 2, multiplicar pela raiz quadrada pela raiz cúbica, ou calcular a raiz sexta de 2 elevado a 5. Então, mesmo que os índices sejam iguais, ou que você tenha mais radicais aqui para multiplicar ou para dividir, você pode, né, encontrar uma forma de transformar em um radical só. Aqui você tem multiplicação e divisão, então você pode fazer a mesma coisa. Separar os coeficientes, digamos assim, né, os que multiplicam os radicais, e fazer a multiplicação e a divisão de radical separado. A fração ali só dá para simplificar, então você simplifica, faz sempre o máximo possível. Aqui você consegue transformar essa multiplicação em um radical só. Então você vai ter 7 sobre 2, 3 vezes 20, 60, já fiz já direto, né? E agora você consegue dividir os valores dentro radicais, dá 12, então você... E aqui, além disso, você pode, se você quiser, fatorar e simplificar mais ainda, né? Então, fatorando 12 é 2, 3 vezes 4, 4 tem raiz, então... E aqui a gente pode simplificar, fatora mais ainda, simplifica mais ainda, então 7 raiz de 3. Então, esse radical aqui enorme é igual a 7 raiz de 3, que é mais fácil você calcular. Aí vou deixar aqui 2 aqui para vocês tentarem fazer também, né, para fixação. E assim a gente termina essa revisão de potência de raiz, que foi rápido, e foi a parte que a gente vai precisar para trabalhar com exponenciais. Então, a gente se vê na próxima aula aí. Bom estudo para vocês.